Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando o rei Saul se tornou inimigo de Davi. Vamos pensar nisto. Saul era de uma família abastada, porque toda a tribo de Benjamim tinha tudo para ser abastada. Tinha sido dizimada algum tempo antes e a população, então, na época de Saul era pequena e eles eram herdeiros de uma área grande. Então, qualquer um na tribo de Benjamim, na época de Saul, já era, no mínimo, rico, por ter uma quantidade de terra grande. E o Saul era filho do Quis, que era um homem próspero, e ele também era considerado assim, um homem de virtudes, bem preparado. Deus considerou o melhor em Israel para ser rei. Ele não tinha nenhuma pretensão. A tribo de Benjamim era considerada a menor tribo em Israel naquela época, e o rei Saul recebeu todo o apoio de Samuel, o Espírito de Deus e o próprio Deus que moveu as circunstâncias para que ele pudesse ser vitorioso no início mesmo, sem nunca ter tido experiência de um reino. Israel não tinha muitas experiências de guerra, cada guerra era improvisada, mas ainda assim Deus deu graça ao Saul de organizar um exército, organizar o reino, e ele podia agradecer a Deus por isso, mas ele seguiu o caminho de muitos crentes hoje em dia também. Ele se envaideceu, ele se engrandeceu, e por não obedecer o Senhor, Deus retirou o espírito dele e ungiu Davi com aquele espírito. Bom, entenda você que Deus pode retirar o Espírito Santo de você. É uma graça, é uma misericórdia de Deus. Você não merece o Espírito Santo. Portanto, tema a Deus, ande na presença de Deus, não apague o Espírito Santo, porque você pode morrer espiritualmente, ser desqualificado e cair de uma tal maneira que não se levante mais. Quando a gente cai no pecado, é a misericórdia de Deus que vem sobre nós, o Espírito Santo age para nos trazer de volta. Não é capacidade sua. Se você cai e se levanta, é graça, misericórdia de Deus. Mas conforme a sua atitude, pode não se levantar mais. E o Saul não se levantou mais. Ele teve grandes oportunidades de Deus, mas não se levantou mais. E passou a ser inimigo de Davi. Antes, ele viu Davi como uma bênção de Deus, mas aí a bênção ficou grande demais para ele. E ele passou a ter inveja da bênção, ciúme da sua posição, e ele começou a hostilizar Davi. Vamos ver quando é que isso aconteceu. 1 Samuel, no capítulo 18, ele estava muito feliz com Davi, porque Davi era valente e se tornou amigo do filho dele, do Jonatas, e Davi, amigo do Jonatas, eram bons líderes, comandantes de tropas, e o Saul estava muito bem. Porém, quando voltando de uma batalha, as mulheres louvaram o Davi. Davi era vistoso, digamos assim, um jovem bonito, forte, novo ainda, bem novo na idade. Ele talvez tivesse ali seus 17, 18 anos de idade, já era comandante de tropas, um jovem solteiro, bonito. As mulheres olhavam para ele com simpatia, é claro, e cantaram os louvores das vitórias que Davi tinha conseguido, e elogiaram muito o Davi, até mais do que o rei. Bastou isso e entrou aquele espírito de ciúme, aquele espírito de inveja, e o Saul disse:
elas deram milhares a mim e a Davi 10 milhares, que lhe falta senão o reino. A partir daquele momento, dali em diante, Saul já não via mais a Davi com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Interessante. Aquele espírito maligno veio da parte de Deus. Vamos poder entender isto. Satanás não é rei de um reino. Satanás não é o comandante de um reino. Ele não é rei. Ele é subordinado a Deus. É líder, sim, de falanges e batalhões de demônios, mas Satanás não é um rei. Ele só faz aquilo que Deus lhe permite fazer. Ele só tem autoridade delegada por Deus. E ele então mandou aquele demônio entrar no Saul porque Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. Então o texto bíblico diz que Deus foi o responsável por aquilo. Por que Deus permitiu um demônio entrar em Saul? Por que Deus vai permitir um demônio entrar em você? Não, eu tenho um corpo fechado, o demônio não entra em mim, eu sou de Jesus. Meu irmão, você é de Jesus, ande como Jesus andou. Seja um servo obediente. Você andando na carne, no pecado, gostando das coisas do mundo, o Espírito Santo de Deus vai querer estar em você, uma vida suja, imunda de pecado. O Espírito Santo vai querer habitar em você assim? Pois é, o Saul, com o livre-arbítrio que tinha, começou a valorizar o reino como sendo um direito dele e hostilizou, odiou no seu coração, por enquanto só no coração, depois passou para a ação. Ele odiou Davi, o rei Saul odiou Davi, sem motivo, tão somente porque Davi, sendo importante, poderia em algum momento almejar tirar o reino dele. Isso não aconteceria. Davi jamais faria uma coisa dessas, ele que se acostumou a esperar em Deus. No fim, depois de muitos anos, o reino veio para Davi, mas não porque ele quis, não porque ele correu atrás, não porque ele tomou, mas porque Deus fez as coisas acontecerem. O Saul ficou com inveja de Davi. Se o Davi cresceu, então ele não podia concordar com isso e passou a hostilizar Davi, querer mal a Davi. Com este pecado, isso é muito importante, este pecado deu brecha a Satanás entrar com um demônio na vida de Davi, é o que nós acabamos de ler na Bíblia. Isso pode acontecer com você. Você conscientemente, deliberadamente viver em pecado, você abre brecha e dá legalidade para um demônio entrar e agir em você. Quantos crentes estão possessos ou oprimidos por demônios porque deram brecha? Com o pecado, você dá brecha. Entenda isso que aconteceu com Saul, ungido de Deus, mas que por causa do seu pecado abriu brecha, deu legalidade, um demônio entrou na sua vida e dali por diante a história é longa, mas muito triste. A vida de Saul foi uma tristeza, porque ele deu lugar ao pecado. Eu quero realçar isso. Quando você dá lugar ao pecado, você está dando brecha para Satanás, um demônio entrar em você. Lembra o que a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, Satanás, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém a quem perturbar. Satanás está em seu derredor buscando uma brecha para entrar, e brecha é pecado contra Deus que você não quer consertar, um pecado deliberado. Existem diferenças entre o pecado por fraqueza, quando
acontece alguma coisa e você por fraqueza cai, mas com a convicção do Espírito Santo confessa logo a seguir. A diferença quando você deliberadamente concebe o pecado e determina agir de acordo com o pecado, deliberadamente você quer pecar, então você está dando brecha com isto a Satanás, que com a permissão de Deus vai poder entrar em você com um demônio para perturbar no grau variado, primeiro oprimindo, mas até por fim se apossando de você. É uma situação muito triste, um crente sendo usado por Satanás. E há muitos. Agora, entenda esse processo, porque depois que Satanás entra, você vai depender da misericórdia de Deus para ser liberto. E conforme a situação, pode ser que você nunca mais saia desse jugo satânico e o seu fim vai ser com ele no lago de fogo e enxofre, que vai ser muito triste. Meu irmão, tema a Deus e trema diante de Deus, que é fogo consumidor.